tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast, o Cast Transformar! Hoje vamos trazer uma convidada, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o nosso cenário novo, Daya. Nossa, estou emocionada aqui, gente. De verdade, eu tô gelada, tremendo, mas enfim, é por um bom motivo, Por um bom motivo. Olha como ele tá repaginado, lindo pra vocês. Isso mesmo. Então vamos lá. A nossa convidada de hoje, ela vai trazer compartilhar bastante informações conosco sobre nutrição, sobre bem-estar, sobre saúde. Ela vai falar sobre o que realmente é eficaz, o que funciona, o que é mito, o que a gente acredita e não dá certo. E é isso. Vamos falar hoje com Maiara Ayuso! Obrigada, meninas. Obrigada. Seja bem-vinda, Mai. Posso chamar assim, Mai? Claro. É uma alegria estar com vocês, viu? Obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, informação, que é o que a gente procura trazer aqui para as nossas convidadas, para o nosso canal. Que gostoso. Maiara, fala um pouquinho de você, se apresente um pouquinho para nós. Claro. Bom, eu sou formada há 10 anos, mas eu trabalho como nutricionista há 18 anos, desde o primeiro ano de faculdade. Então, tenho uma estrada longa aí. Sou mãe de 3 filhos, sou casada também há 16 anos. E tenho meu consultório já também há 10 anos. Ai, que legal. E trabalho bastante aí. Trabalho bastante. Ao time das mulheres. Ao time das mulheres, dos homens, das crianças, das gestantes. É verdade. Há muito tempo na estrada. Então, eu já vou aproveitar e perguntar. Você tem um segmento, você atende um público em geral? Não, eu atendo público em geral. Hoje eu tô focando mais nas dietas anti-inflamatórias, né? Ai, que legal. Porque hoje em dia é o foco, né? As doenças metabólicas, inflamações, tem impedido muito as mulheres de perder peso. Então, eu tenho colocado mais esse foco no lipedema, no ovário policístico, endometriose, para chegar realmente aí num ponto de cura para essas mulheres que elas não encontram, né? Sim. Tão facilmente. Mas eu atendo todos os públicos. Ai, eu tô aqui, ó, na ansiedade, porque eu já tô vendo que vai ser uma consulta pra mim. Bora lá. Ô, Mai, deixa eu te perguntar, quando a gente fala assim do público, você atende mulheres, porque você falou praticamente aí de doenças, não sei se é doenças, que são mais relacionadas à alimentação. O lipedema que é unissex e tal, mas assim, mais relacionado ao público feminino. Isso. Mas aí você atende o público masculino, criança também. Gestantes, idosos, todos legal. Os públicos mesmo. Legal. Ai, que legal. Gente, não sei por onde começar. Quem Nem começa eu. primeiro? Eu posso começar? Levanta a mão. Eu acho que eu quero falar um pouquinho sobre essas doenças inflamatórias. E eu vou puxar um gancho, porque eu tenho endometriose. Tive muita dificuldade em engravidar, inclusive. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A alimentação está totalmente ligada a isso. Sim, muito ligada. Porque, na verdade, uma dieta normal, ela não trata quem tem esse tipo de problema. Então, às vezes, a gente corta tudo, faz uma coisa bem leve, tá achando assim que tá arrasando e não sai do lugar. Porque tem produtos que são fit, né, entre aspas, que inflamam. Então, a pessoa que ela tem endometriose, ovário policístico, ela está inflamada, é um grau inflamatório e você tem que curar a inflamação. Sim. Então, na verdade, a gente retira alguns alimentos que podem estar inflamando essa pessoa. E isso inclui alimentos aí que estão numa dieta comum, né? Às vezes aveia, granola, alimentos que a gente fala, nossa, são bons, super saudáveis, são comuns, né? Pra quem vai fazer. Isso mesmo, aí já não dá certo pra pessoa que tem esse tipo de inflamação. Exatamente. Tá, no caso da aveia, por exemplo, se eu uso uma aveia sem glúten, funciona ou ela também é Não, aí ela funciona. O que a gente tem que procurar é retirar realmente alguns inflamatórios, que é o glúten, a lactose, por exemplo. Quando a gente começa a dieta, a gente coloca um iogurte natural, que é aquele zero tudo. Mas o iogurte natural tem lactose. Entendi. Então já não serve para esse tipo de
Serve para perda do peso, mas não para quem mas não para desinflamar. Então aí a gente já começa com um iogurte zero lactose, zero gordura, zero açúcar. Ô Mai, vai, Daiane. Aqui com a mãozinha eu posso falar. Não, mas assim, quando eu tive que fazer fertilização, né, para engravidar, sim. E na época do tratamento, porque eu percebo muitas mulheres que precisam fazer algum tratamento para engravidar e elas ficam muito inchadas. Na época do meu tratamento, eu não fiquei inchada e assim, ninguém percebia que algo estava acontecendo, né, principalmente em relação ao corpo, a essas mudanças assim mais visuais. Sim. Só que assim, eu fiz uma alimentação muito restrita, então eu cortei praticamente tudo. Então, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, e uni com atividade física. Isso ajudou ou não necessariamente? Porque às vezes, assim, eu quero até que você fale para as mulheres entenderem mais, né, em relação a isso. Porque às vezes foi o meu organismo, não necessariamente o organismo de todas as mulheres. Perfeito. A gente classifica alguns níveis, né? Que a gente fala assim que a inflamação ela tem o dor, calor, rubor e o edema. Então, são as etapas inflamatórias. Então, quando você tá fazendo aí uma coisa para desinflamar, tirando esses produtos, você tá retirando aí o edema que possivelmente viria com essa inflamação, que é o inchaço, né? Então, você não inchou porque você tirou esses produtos. Agora, quando a gente tá inflamado, já tá aí num grau de inflamação e coloca esse tipo de produto no dia a dia, vem também a retenção de líquidos, vem também o edema. Então, é onde a gente incha muito. Aí você não sabe se você tá bebendo pouca água ou se é a refeição que tá fazendo isso. Então, por isso que é ideal investigar, tratar de maneira correta, né? Mas é correto, então, retirar mesmo todos esses produtos. Primeiro, a gente tem que identificar se a pessoa realmente tem, porque todo mundo quer, né? Já quero desinflamar, então, né? Já vou perder... Só que se você não tem nenhuma inflamação, esses produtos não te fazem mal, então tá tranquilo. Mas aí investigou, deu mesmo, tô mesmo com, sei lá, cisto no ovário e tal, aí a gente já entra... Entendi. Retirando, fazendo Mas assim, pode ser que eu tô gordinha, mas não estou inflamada? Eu tenho uma capa de gordura, tipo uma picanha, uma coisa assim. Porque assim, gordura é uma coisa, inflamação é outra. Por exemplo, no lipedema, ela é uma gordura inflamada. Então, a pessoa ela tem aquele excesso de celulite, mas não é porque ela está acima do peso. Tem pessoas que não estão acima do peso e tem lipedema. Né? Então, aí você é uma inflamação. Então, aquilo causa dor, aquilo causa o rubor, que é a vermelhidão, as manchas roxas e o edema. Então, você vive inchado, os pés muito inchados. Se você coloca uma calça, fica a marca. Sim, então, sim. Você não consegue perder peso. Por quê? Porque o teu peso está associado à água. Então, se você faz o tratamento correto, você desincha, aí você começa a perder de peso. Entendi. Agora, e pode ser que ela está inchada por peso e não pelo lipedema, pela gordura. Pode ser também, pode ser. Falta de água, excesso de sódio, alguns industrializados, pode inchar sim. Aí é uma retenção hídrica mesmo, a pessoa tem essa dificuldade. Às vezes não tem um retorno venoso bom, então tem várias causas. Mas quando é inflamatório, aí é a inflamação que retém. Aí tem que tratar. Uma pergunta. É o seguinte, a gente está falando então de pessoas que têm algum tipo de inflamação, é um ponto. E essas pessoas necessariamente precisam retirar alguns produtos, algumas coisas que causam, né, uma maior inflamação. Ok. Se uma pessoa que não tem esse tipo de inflamação e ela quer tirar glúten, lactose e açúcar, tudo bem também? Ou isso vai prejudicá-la de alguma forma? É que eu acho assim, se não precisa sofrer, para que sofrer? Porque é um sofrimento, assim, para a pessoa que tá com essa inflamação, não é fácil. Você tem que tirar tudo isso. Às vezes você vai num lugar, quer comer algo diferente e fica limitado. Então, se a pessoa ela não tem inflamação, aproveita pra sem excesso. Sem excesso, na quantidade correta, para comer bem ali, para comer de tudo. É uma opção, porque tem pessoas que falam assim, não, mas eu sinto que o glúten incha a minha barriga, mesmo que eu não tenha inflamação. Então, é uma sensação que ela tem. Então, se ela se sente melhor sem, tudo bem. O açúcar, eu acho que todo mundo deveria retirar também, né? Não é uma regra, mas faz muito bem, né? Você se sente muito bem quando você não tem vício pelo açúcar. Então, também é algo muito bom, mas não é necessário.
Sim. Eu até tô te perguntando, porque assim, que nem você falou, é um sofrimento, e é mesmo, eu sou a prova disso. Porém, depois que você já tem esse hábito de consumir produtos mais saudáveis, não fica tão difícil. O começo é ruim, não vou falar que não, né? Não é. Mas depois fica mais fácil, assim. Ou eu não como açúcar e, assim, tudo bem se vocês estiverem aqui comendo um bolo recheado, brigadeiro, tudo bem mesmo, assim. Então manda pedir lá agora. Mas, assim, eu tenho os meus escapes, assim, né? Então, às vezes, eu mesma, eu gosto de... A Lilian fala. Mas eu que gosto de fazer, né? O que eu consumo, por exemplo, um bolo... Pão, que a Lilian ama. Adoro pão zero tudo, gente. É tão gostoso. Outro dia ela me serviu uma fatia farta. Ficou a fatia farta no prato. Coitada. Uma fatia G, né? Mas é ela que pediu, tá? Porque mais eu tava um pouquinho. Com tanta fome, um café da manhã. Eu disse, não, põe, eu vou querer. Aumenta mais um pouquinho, mais um dedinho, mais um dedinho. Quando ela deu a primeira mordida... Já foi. Eu sou muito do time que a gente tem que gostar de comer e tem que comer bem. Não tem essa de corta isso, corta aquilo. Eu sinceramente não gosto. Eu acho que a gente pode ter uma boa alimentação, comer coisas que a gente gosta, não retirar nada mesmo, tendo controle. É que muitas pessoas falam, se eu comer o primeiro quadradinho de chocolate, eu como a barra inteira. Então isso é um problema. Mas aí já não é fome. Aí já é uma coisa emocional e tal, que a gente tem que trabalhar. Mas a pessoa fala pra mim de pão, pra mim não é errado, pelo contrário. Eu falo, que delícia, eu também queria um pedaço. Bolo, que delícia, eu também queria, porque eu acho que tudo com moderação, com controle, você pode comer, você deve comer, ter uma vida livre, né? E aí, tirando os excessos. O fit que você falou, né, de alguns produtos, o que acontece? A gente acaba caindo em produtos fit que são industrializados. Sim. E mesmo que são fit, light, diet, não é a melhor opção. Não. Então a gente tem que limpar mesmo, trabalhar aí comendo comida, frutas, legumes e coisas gostosas que a gente se adapte, que goste, sem precisar tanto desses produtos. Porque às vezes a gente só quer, eu vou comprar isso para emagrecer, né? Granola, aveia. E a gente vai indo nos industrializados. Sendo que limpar isso seria a melhor opção. Sim. Né? Fazer uma alimentação mais limpa. E é difícil, assim, que nem pra mim. Quando eu vou comer na rua, eu não encontro nada, sabe? Assim, zero glúten, por exemplo. É muito difícil. Hoje ainda você acaba vendo mais opções, mas é bem difícil. E aí você vai, só hoje. Porque é o tal do teu controle, né? É só hoje. Mas você vai ver, não é só hoje. Quando eu falo que eu sou zero tudo, as pessoas falam assim pra mim, principalmente o zero açúcar. Mas eu não sou de doce. Eu não gosto de doce. Só que assim, tudo bem, você não gosta de doce, mas tira esse pouco, só pra você ver a diferença naquele mês. Aí você vai ver se é tão pouco assim, né? Eu mesma falava, eu só tomo uma xícara de café de manhã. Tudo bem ser com açúcar, porque eu não como em outros, né? Mas aquilo já era terrível pro meu organismo e eu não sabia. A partir do momento que eu consegui tirar até esse açúcarzinho do café, mudou totalmente a minha inflamação. Porque eu tinha esse processo inflamatório, né? Então, eu também não como doce, mas açúcar todos os dias, no fim da semana, são 7 vezes açúcar. Então, sim, ajuda nas dores, ajuda sim a você ter mais fome, a querer mais doce, porque você começa aumentando a glicemia, você quer mais. Então, o melhor é retirar. Começa com adoçante bacana, que tenha o gosto bem próximo ao açúcar. Quando a gente fala tirar de tudo. Então, eu não vou consumir nada de açúcar. Não, começa com adoçante. Começa com adoçante para adoçar, porque eu acho assim, também já passar pro zero não dá. Tem lugares que você vai com café. Não, mas eu digo assim, outros alimentos. Porque daí a gente acorda, tem o cafezinho ou tem o leite adoçado. Sim. Aí depois tem um refrigerante, uma água saborizada. Vai tendo outras coisinhas, vai tendo um sorvetinho. Aí vai tirando de tudo. Tirando de tudo. Inclusive daquele que é só aquilo que você faz, retira. Porque vai ser a melhor opção. E aí você vai se adaptando. Eu acho assim, quando você cria uma rotina, você não sai mais dela. É difícil, é terrível para criar uma rotina, mas quando você cria... Então tem aquele mesmo hábito, igual eu não posso comer pão normal, com glúten. E aí para achar pão sem glúten é muito difícil. Quando você acha, ele é horrível, né? Então... eu faço a minha crepioca, todos os dias ou a tapioca.
é um hábito. Então, eu já acordo, já quebro o ovo, aquele hábito da manhã de fazer. Sim. Porque aí, se você fizer todo dia, você já não sai mais daquilo. E não né? sofre. Não fica isso e não sofre. Mas tem que criar o hábito. No início era pra mim, pro começo eu falava, gente, todo dia ter que preparar? Não, eu não tenho tempo pra isso. É muito corrido. Eu mesma falava. Hoje eu faço, eu nem vi. Já fiz, preparei, comi, saí. Então é o início, tem que começar. Acho que a primeira coisa é tomar a decisão, né? Depois colocar como uma disciplina. Isso mesmo. E essa disciplina se transformar em um hábito. Exato. E tem outras formas de adoçar. Por exemplo, eu utilizo o whey para adoçar o iogurte, né? Eu coloco um pouco do whey, porque já tem que tomar mesmo. Ou coloco na banana amassadinha. Outra opção, que é um segredinho, é o leite em pó. Porque o leite em pó, ele é doce, mas ele não tem açúcar. Ele fica doce por causa do processo de virar pó. Então, tudo que você coloca o leite em pó, adoça. Ai, que legal. Né? Uma fruta ali com o leite em pó, você coloca um pouquinho de água, já vira aquela pastinha. Não pode já sair de meio quilo. É maravilhoso. Então, mas assim, ô Mayara, eu até vou voltar no leite em pó, porque assim, se eu olho os ingredientes ali atrás, ele não contém o açúcar? Ele tem os ingredientes dele próprio ali, que é a lactose, a galactose. E isso tem ali, como as frutas, o açúcar próprio dele. Sim. Mas não o açúcar adicionado. Olha que legal. Então, o nosso problema hoje é o açúcar adicionado. Porque é um produtinho, às vezes, de nada. Você vai comer um bolinho daqueles baldu. Então, é uma coisa que não vai matar a sua fome. Que é, né, miúdo e tem muito açúcar adicionado, né? Então, não é que aquilo engorde. O problema é que aquilo tem muito açúcar. Então, quando você vai comer outras refeições, aquilo se soma e... A mesma coisa do sódio, né? Só que na nossa conta. cabeça, o que a gente pensa? Vou comer só esse bolinho que é pequenininho, não vai engordar. A gente sempre olha para o pequeno. E, na verdade, o que precisa é comer mais, é encher mais. Pra não chegar nesse ponto de beliscar. Ótimo, eu tô adorando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mudar um pouquinho pra falar sobre água. Água, existe uma conta, eu vim com essa pergunta na cabeça, eu não queria esquecer. Tá. Porque todo mundo fala 2 litros de água, 2 litros de água. Gente, 2 litros de água, não sei, pra mim é muito. Então eu penso que é também diferente para as pessoas. Sim, tem uma conta certa que você faz um cálculo para saber. Fácil. É 35 ml por quilo de peso, você faz a conta. Só que é legal saber quanto precisa, mas o mínimo para ficar mais fácil deveria ser os 2 litros. Então, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Claro que tem pessoas que podem 1,900, 1,800, mas não vai fugir muito disso, dos 2 litros. E sempre para mais. Então, na verdade, se você pelo menos conduzir que o seu limite mínimo é 2 litros, você já consegue ir bem. Por isso que tem essa cultura dos 2 litros. Mas também tem um limite máximo, não tem? Não é legal ficar tomando muito mesmo. Por quê? Porque a gente tem que eliminar. A água, ela tem que eliminar as toxinas do corpo. E tem pessoas que tomam e não vão no banheiro. Muito corrido, o cérebro já nem manda mais, né? Segura aí. Então, você tem que eliminar tudo que você bebe. Então, sempre manter até 2,5 litros, 3 no máximo, para você conseguir. Crianças. Criança fica um pouquinho menos, 1,5 litros. Depende também do peso. Da idade, né? Da idade, mas dá para controlar aí no máximo até 2 litros. No máximo até 2 litros para crianças. Exatamente, para criança. Entendi. Legal. Tá, vamos lá. A gente pode voltar no açúcar? Ficou pra trás essa parte. Não, é porque assim, a Ali sabe, ela... Até vou falar aqui, viu, boneca? Porque a bonita não é... aceitou... Já é o protesto. 50º episódio que ela tá me cobrando. Eu vou falar. No começo do ano, pra ver se eu passo vergonha. Todo mundo faz metas, né? Sim, E aí eu falei, amiga, vamos fazer uma meta assim, pra gente ser mais saudável, isso e aquilo. Ela topou. Eu falei assim, então você aceita ser a minha dupla? Porque uma ajuda a outra. Ai, amiga, então, não sei. Ai, mas vamos lá, eu aceito. Mas não deu um mês. Ela já tava assim, ó. Ela me mandava fotinha de doce, de bolo e barra de chocolate. Ah, gente, olha só. Não. Eu reduzi bastante, mas tirar... É difícil, né? Difícil. Mas, na verdade, eu saí de uma situação de vício, né? Onde muitas pessoas que
que tá no meu convívio diário sabe que eu tinha a barra de chocolate no meu criado mudo. Então era uma coisa que era um vício mesmo, como qualquer droga, qualquer outro vício de cigarro, né? Outras drogas mais pesadas, remédio, enfim. E aí, isso tava me fazendo muito mal, me incomodando muito, né? Mas assim, passar a parte do sofrimento de retirar, por exemplo, ver um bolinho e não comer, aí já não é uma coisa que eu pego pra mim, entendeu? Me adapto a isso. Por exemplo, é igual, por exemplo, a rotina do exercício físico, sabe? Assim, não é uma coisa que é prioridade pra mim. A prioridade era eu tirar esse excesso que estava muito forte. Mas, então, assim, eu fico sem chocolate. Antes eu não ficava. Eu tinha que ter, e principalmente o chocolate mesmo, as coisas de cacau. Poderia comer um pudim inteiro, que dali a pouco, algumas horinhas, eu começava a buscar o chocolate. E aí eu consegui isso, de tirar essa quantidade. Passo o dia sem, porque também foi um processo. Quando eu tirei de uma vez, chegava uma hora da tarde que eu ficava louca, eu sentia o gosto na boca, entendeu? Eu acordava na madrugada procurando o chocolate, porque eu tinha o costume de ter no meu criado mudo. E aí eu fui tirando. Então, assim, eu passo um dia inteiro sem, às vezes, consumir coisas com açúcar de derivados, e, né, até uma fruta tem. Mas não daquela coisa do chocolate, de ter que comer uma barra ou um doce em si, parar numa doceria, pegar, isso aí já tá mais tranquilo. O refrigerante já não sinto mais nem falta, não tomo no meu dia a dia. Saio pra jantar e consumo água, deixo pra alguns momentos. É que o cérebro, ele é dominável, né? Ele é ensinável, assim como uma criança aprende a andar. Então, o seu cérebro, ele sabe aquilo que te dá bem-estar. Ele sabe. Então, quando você começa a ficar pra baixo, e não só porque tá triste. Nós somos assim, começa o dia, a gente vai incluindo, né, comendo, incluindo os nutrientes para o corpo. Muitas vezes a gente não inclui nutriente nenhum. Come alguma bolacha, sai correndo. Aí não come nada. Aí daqui a pouco almoça qualquer coisa. Então o corpo, ele vai ficando sem energia. E a parte sem energia deixa a gente para baixo, triste. É onde você fala, tô triste, quero comer. Mas na verdade o corpo, ele tá te avisando, preciso de energia. Então, isso no seu cérebro, ele não vai falar assim, olha, come uma fruta. Porque ele sabe que você vai falar, não tenho fruta aqui, não é hora da fruta. Mas se ele falar assim, olha, come aquela barrinha de chocolate, né? Se ele mandar aquele aviso, então a sua memória, ela vai te remeter a isso, ao chocolate que você já está acostumado a comer. E que tá fácil. A passar naquela padaria, aquele horário que você já come aquele salgado. Então, o nosso cérebro, ele envia mensagens. Come aquela coisa que te dá energia. E você obedece, por quê? Porque você já está fraca, já vai te dando um descontrole. E até acaba virando um hábito também, né? Hábito. Então, se você... o que você falou, quebrou o ciclo, ele já não te lembra mais daquilo. Então, por isso que é importante a gente inserir nutrientes. Porque os nutrientes, eles vão fazendo o quê? Dando energia pro seu corpo. E ensinando o cérebro quando ele precisar, que é esses nutrientes. Sim. Então, você pode sentir vontade. Ai, que vontade de comer tal coisa. Agora, você não pode sentir necessidade. Tem um outro detalhe também, que às vezes quando a gente fala de açúcar, principalmente... Olha só, a gente não tinha um tema específico, mas a gente tá falando só de açúcar aqui. Praticamente. Mas assim, quando a gente fala do açúcar, logo a gente... olha, enxerga as doenças mais físicas. A gente esquece das doenças emocionais. Sim. Então, uma ansiedade, o estresse, depressão, tudo isso tá ligado também, né, à nossa alimentação. Também. Então, eu não sei, você que é profissional aqui, mas eu gosto de pesquisar bastante, fuço, e até vou te contar o porquê que eu tô falando tudo isso. Eu tive um abscesso perianal recentemente, há 1 ano e pouquinho atrás. E fui em vários médicos, assim, eu chegava no médico, ele falava pra mim, você precisa cirurgia. Teve um que queria me internar naquele exato momento, eu falei, mas eu tenho 2 crianças, praticamente bebês, não tem condições de me internar logo, a não ser que você fale assim, é um caso de vida ou morte, então beleza. Mas não era o caso, eu falei, então deixa eu me organizar e tal. E aí fui em outro, porque a gente sempre quer outras opiniões. Fui em outro, ele também falava a mesma coisa. Gente, eu fujo de cirurgia mais do que tudo na vida. Eu tenho medo. Eu morro de medo. Até da cesárea, enfim. E aí eu falei assim, eu vou fazer um teste. Porque na época eu tava muito ansiosa. Então eu tava comendo tudo que eu via pela frente. E eu amo doce, assim. O doce pra mim era meu ponto fraco.
Quando eu falo, as pessoas... Refrigerante era eu que mais tomava na minha casa, de 2 litros. Quando eu saí da casa da minha mãe falou, eu descobri quem tomava o refrigerante aqui em casa. Porque aí começou a estragar. Né? Então, assim, eu sou muito doceira. Sempre fui. Falei, vou fazer um teste. Eu vou cortar o açúcar. Vou ficar 1 mês, 0 açúcar. Mas assim, nada que eu ia nos ingredientes, nas embalagens, via todos os rótulos. O que tinha açúcar eu não consumia. Foi 0 açúcar mesmo. Então, aquele cisto, né, que tava super inflamado com pus, ele sumiu. Ele sumiu, mas mesmo assim eu não acreditei ainda. Eu falei, vou fazer mais uma vez o teste. Comecei a comer tudo de novo. Tudo que eu via pela frente doce, ainda tava final do ano, então tem festas e tal. Voltou. Eu falei, não é possível, vou parar de comer de novo. E ele sumiu. Então, e eu não fiz cirurgia e até hoje eu tô aqui. Exatamente. Entendeu? Então eu falo assim, é bem clichêzão, mas eu acredito muito na frase que a gente é o que a gente come. Com certeza. Mas pode ser assim, por exemplo, você já tinha o cisto e o açúcar era inflamatório, então ele inflamava. Era isso? Ou o cisto causou? Que altera, né? Altera o metabolismo. Eu acho que não não foi o açúcar que... Não é a causa, mas ele alimenta. Curava, né? Eu acredito assim, nem sei se é dessa forma que fala, mas assim, a minha sensação é que ele alimenta aquele problema que a gente tem. Sim, porque ele altera as funções metabólicas do corpo. Né? Esse aumento glicêmico. Tanto que estudos recentes falam que não é a gordura que engorda, é o açúcar. E você colocar, porque tem gente que fala assim, eu vou fazer uma alimentação mais limpa. Fruta. E a fruta, ela tem o açúcar. Muito. E aí fica esse aumento glicêmico toda hora. Então, isso também aumenta o peso. Então, por isso que tudo tem que ter um controle, né? Quando a pessoa me pergunta, igual você falou da barra de chocolate, eu sempre prefiro que comece com a 0 açúcar primeiro, e não com aquelas 70%, 80%. Por quê? Porque a 0 açúcar, ela vai ser doce. Mas ela vai tirar o açúcar. Mas tem gordura, mas esse não é o maior mal. Você só vai conseguir se livrar se você começar tirando o açúcar. Então, depois você pode, né? Na menos gordura e para um lado mais saudável. Os 70 e 80 não é açúcar, é gordura. É gordura. Então, na verdade, é porque ele tem mais cacau. Então, ele é amargo. Então, consequentemente, tem menos açúcar e menos gordura. Mas, ao mesmo tempo, ele não é doce. Então, se você tem vontade de doce e você come um chocolate amargo, não matou a vontade de doce. Então, só vai mascarar aquilo. Você vai continuar querendo tendo a vontade. Então, vamos falar do adoçante? Vamos. Porque, assim, eu sou a dona do adoçante, né, gente? Porque... Dona da marca adoçante. Não, é difícil, porque, igual eu tô falando, pra mim, o amargo, eu não consigo tomar café sem açúcar. E sem adoçante, eu não consigo. Eu prefiro não tomar. Então, eu vou no adoçante. O pão eu faço com adoçante. Porque sempre tem que ter, né? Uma pitada de sal, mais uma meia colher de açúcar. Sim, aí eu vou no adoçante. Uso o adoçante. O que você fala sobre ele? Assim como tudo, né? O adoçante, ele tem que ter um limite. Tem alguns que são piores, tem outros que são melhorzinhos, né? A gente opta sempre para os mais naturais, que é o stevia, né? O xilitol, que é bom também. O stevia, ele é uma folha. Então, se você vai no Mercadão Municipal, você pode comprar a folha pura do stevia. Não é um galinho. Então, você retira e coloca, ele adoça. Né? É super interessante. Então, melhor do que o industrializado. Sim. Então, tem formas mais naturais. O mel, né? Formas mais naturais. Porém, é um começo. Então, você tendo um controle. Quantas vezes você utiliza por dia o adoçante? No meu cafezinho só da manhã, um pouquinho à tarde, e tudo bem. Agora, tudo que você faz, você coloca o adoçante, ele já entra na parte... Já não é bom também, né? Do açúcar, dos excessos aí. Mas aí tem... O que é melhor? Açúcar ou adoçante? Ou eles estão pau a pau? Aí nessa parte, um adoçante de boa qualidade é melhor. Mas o melhor é tirar. O importante é que você comece a gostar do gosto das coisas, né? Sentir o gosto mesmo, ter essa... Mas... Falando humanamente, não é fácil, as pessoas não aderem tanto. Então, a gente tem que começar com adoçante. Né? Um adoçante de boa qualidade, igual eu falei, mais natural. Mas aí, com o tempo, se a pessoa quiser testar, ver se já consegue. Porque tem gente que não gosta de adoçante. Prefere eu não gosto. Puro. Era horrível pra mim. Então, já faz uma troca. Eu prefiro assim, puro. drástica, Café, por exemplo, eu prefiro puro do que com adoçante. E pra criança, Maia, assim, o adoçante, por exemplo? Porque lá em casa, como eu substituí tudo, então tudo que eu como, as meninas também comem. E aí?
É complicadinho, né? É o que eu falei, o mínimo possível. A criança, ela tem que criar um hábito aí de comer realmente as coisas mais naturais, porque é daí que forma o paladar, né? Uhum. Então, a gente já tá num caminho difícil, porque a nossa infância foi puro Toddy, sucrilhos. Biscoito recheado. Pirulito, nossas mães bala. davam um biotônico pra gente tomar, engordar. Então, a gente veio para enfrentar tudo isso. E agora a gente tem esse conhecimento para passar para eles. Então, hoje tem produtos direcionados para crianças, né? Que já são zero açúcar. Então, a gente vai tentando trazer para eles esse hábito bom, esse paladar melhor, para que eles também não se acostumem com tudo doce, com tudo adoçado. E aí cresçam tendo que utilizar isso. Né? Então, vai conciliando. Tenta utilizar o mel um pouquinho, quando precisa, quando é algo realmente muito azedo. Que tem que adoçar. É que assim, em casa, por exemplo, a gente consome bastante o suco sem açúcar. Então, é só a fruta mesmo. Perfeito. Inclusive, limão, maracujá, é tudo sem açúcar. Então, tá maravilhoso. E tá tudo bem. Assim, no caso do suco, acho que ainda é ok, né? Porque é a fruta. Mas, tem alguns alimentos, né? Ou, por exemplo, o bolo. Ele precisa ser adoçado. Aí precisa ter um Nem sei se precisa. Ou se... o óleo de coco, né? A farinha de coco. Porque aí você traz o doce a partir do coco ali. Se a criança tem uma boa aceitação, né? Você vai tentando um produto mais natural. Não conseguiu? Pouco de adoçante, muito pouco. E tenta ir tirando isso do paladar. Igual a banana adoça muito. Então, às vezes, fazer bolo com banana... Né? Sempre adicionar aqueles bolinhos de caneca, aí coloca chocolate 70%, com a banana, vai ficar doce. Então, ele vai se adaptando a isso. Vai sentindo doce através, né? E tirando um pouco do natural. Do industrializado mesmo ali. Olha Tá só, bom? gente. Eu tô aqui, eu faço minhas anotações, porque senão vai passando tanta... Não, eu fiz uma que tô só esperando, porque daí muda, acho que um pouquinho do assunto do açúcar. Tá, então vai que depois eu quero falar de outro assunto também. O meu eu ia perguntar sobre uma situação que eu acho que as pessoas utilizam por repetição. Então, para perguntar se é mito ou é verdade, se é moda. Sim, o jejum intermitente. Funciona, não funciona, é real, a pessoa vai desmaiar, vai funcionar, vai emagrecer, tá ligada só ao peso, não tá? Saúde? O jejum é um método de emagrecimento, né? E ele segue uma linha. Então, ele tem as janelas que você faz o jejum e a hora que termina você tem a alimentação correta para fazer também. Qual que é o perigo disso? As pessoas fazem o jejum delas, que não deu tempo de comer nada, tô em jejum. Né? Então, tô desde ontem fazendo jejum. E a hora que termina ou dá um horário, elas vão lá e comem de tudo. Então, isso não é o jejum intermitente. Para fazer o jejum, você tem que ter a regra, fazer de maneira correta para ele funcionar. Tá? Dá certo? Dá muito certo. Realmente é um método bom de emagrecimento. Mas as pessoas não seguem por muito tempo. Então, é um perigo. Né? Eu não trabalho com jejum por isso, porque as pessoas... A primeira semana, ok. A segunda semana, ok. Na terceira, então. Mas eu tinha um café da manhã e acabei indo. Mas era meu aniversário e aí eu fiz um bolo. Mas era o almoço de domingo. Então, começa a quebrar o Porque jejum. quem faz o jejum, ele tem que ser contínuo. 7 dias da semana. Tem que ser contínuo. Assim, não é de segunda a sexta. Low carb dá certo, né? Não é só, eu vou fazer 3 dias de low carb, dá super certo. Não, porque você volta a comer o carboidrato, óbvio que o corpo começa a recuperar. Assim como o jejum, eu começo quebrando os horários que eu tô fazendo, eu volto a recuperar. Né? Muita gente faz o jejum religioso, que é por um tempo ali, sem o café da manhã e tal. Então, quando ela volta o café da manhã, se ela tinha perdido um pouco de peso, ela já... Mas é outra finalidade, né? Não tá ligada com o peso. Sim. Mas eu falo assim, que as pessoas sentem quando fazem o jejum religioso e falam, olha, isso aqui emagrece, dá certo. Então, mas não pode ser igual. Você tem que fazer
com o cardápio correto. Você tem que fazer de outra forma. Sim. Eu gosto de dizer muito que a questão do emagrecimento, dessas dietas, o próprio jejum, a gente tem que pensar na saúde em primeiro lugar. Porque se a gente ficar pensando só no emagrecimento, obviamente a gente vai ficar no vai e volta, né? Que isso, né? É fato, assim, isso já aconteceu comigo, inclusive. Sim. Inclusive, eu ouvi muito falar há uns tempos atrás que o jejum, as pessoas estavam relacionando mais a questão do jejum com essa parte de saúde mesmo, né? Então, por exemplo, para pacientes oncológicos, sim, assim, como que funciona isso, a questão do jejum? Que é a quebra do açúcar, né? Então, diminui esse consumo de açúcar, né? Porque você fica várias horas em jejum e você faz o corpo trabalhar com a sua gordura. Então, é um ciclo que ao invés dele utilizar ali, né, do que você está consumindo, ele utiliza a sua gordura, que você já tem, o depósito. Mas o perigo está nessa parte da volta, que é a hora que você volta a se alimentar. Então, hoje eu recebo muitas pessoas no consultório com uma gordura interna, né, que a gente fala visceral, muito alta. Por quê? Por causa da quebra. A hora que voltava a se alimentar, falava, agora eu quero comer um sonho, alguma coisa. Então, o acúmulo de gordura, lógico que voltava, né? Depositava naquele espaço. E a low carb é a mesma coisa. Então, a pessoa fazia low carb, aí dava tudo certo, mas a hora que ela se abria para comer, era o dia inteiro. Açúcar, 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 açúcar. Então, é onde você ganha uma gordura visceral muito alta, né? Fica tudo ali interno. E é um perigo. Então, agora a gente tem que ficar tratando essas pessoas que fizeram a restritiva por isso. E é real mesmo que, por exemplo, o jejum, ele evita células cancerígenas? São estudos, né? O jejum, ele é muito novo. Então, são estudos, tem as comprovações, algumas evidências, e isso a gente tem que ir estudando, porque ainda não tem nada, senão todo mundo já estaria fazendo, né? Sim. E então, curado. Exato. Alguns profissionais, por exemplo, indicam fazer exercício em jejum. Isso não é comprovado, né? Para o organismo precisa ter energia para fazer o exercício. Então, fazer em jejum, isso quebra, né? Você faz sem energia. Então, eu fui até a USP em São Paulo, fiz um curso lá a respeito disso, porque e foi falado exatamente isso, da gente ter energia para treinar e não ir em jejum, porque senão o corpo não rende e a hora que você volta, provavelmente você acaba comendo muito mais e repondo aquilo que foi gasto, que é apenas o açúcar e não a proteína que foi perdida, né? O músculo. Agora, se você insere alguma coisa que tem energia, seu corpo trabalha com aquilo e queima a sua gordura. Então, são evidências, estudos clínicos, e a gente vai avaliando tudo isso. Mas ainda tudo está em estudo, ainda não é nada. E também tem métodos, né? Tem profissional que adota esse método. O meu, eu já não trabalho. Eu já gosto de trabalhar com a reeducação mesmo, alimentação e... isso que dá resultado. Você falou do treino agora, né? Do exercício físico. O que você falou de não ir em jejum. Sim. Então, quanto tempo antes do treino é correto se alimentar? E que é um exemplo, ou quais tipos de alimentos? Antes, pré e pós. Pré e pós. Bom, pré é sempre carboidratos. Sempre algo para dar energia, porém nada muito pesado. Porque senão você tem que ficar lá treinando e queimando o que você consumiu, né? Se você comer um sonho, né? Um pão. Mas um item, por exemplo, pasta de amendoim integral. Então você pode ou passar em alguma coisa ou comer ela mesmo e treinar. O doce de leite puro é muito bom. Nossa, o doce de leite. Você acredita? O pai da Manuela, esses dias, da minha filha, né, mandou mensagem. Falou assim, então eu tô... E ele treina muito, então eu fui na academia, nesse cenário que ele deve ter escutado. Ele falou assim, vamos substituir, vamos começar a dar mais o doce de leite e tal. O doce de leite bom pra ela, porque ele eu não sei qual que é os benefícios. Porque é o leite, né, que é saturado ali, produzido a gente pode cozinhar mesmo na pressão. Então, é leite. E aí você consegue ter essa energia com uma coisa mais pura, que é o que a gente tem falado, né? Não quer dizer que não tenha gordura, não quer dizer que não tenha açúcar, mas é mais puro. Mas é mais aceitável. Isso, é mais natural ali, não é tão
Claro, com uma boa marca, né? Sim. Então, produz energia e também tira a vontade de doce, sendo uma coisa, né? Mais melhor aí pro organismo. Sim. E a própria fruta, né? Uma fruta com aveia, uma fruta com mel, também dá bastante energia. E na volta você precisa de recuperação. Então, recuperação muscular, que é proteína. Então, aí é a hora do atum, né? Do ovinho, pode ser até com pão, enfim. Fazer um lanche bem gostoso para recuperar. Ai, que legal. Ô, Mai, teve uma época que eu tava fazendo o jejum, voltando só um pouquinho, porque eu ia perguntar isso pra gente finalizar o assunto, que é o que a Lília falou. O que a gente pode comer quando a gente volta após o jejum? É uma alimentação mais pura, igual a gente conversou, né? Sem tanta gordura, então é uma coisa que restringe isso, né? A gordura. No caso do carboidrato, é o contrário, você tira o açúcar para colocar gordura, que é assim que ele age. Por isso que a alimentação low carb, ela tem às vezes presunto, tem bacon. Então, o propósito é esse, você substitui o açúcar por gordura. Mas tem muitas pessoas que saem da low carb e continuam comendo a gordura. Não pode, gente. Tem que, né, ter o equilíbrio. E o jejum é o contrário. Aí você volta sem esse excesso de açúcar e gordura. Então, realmente é uma alimentação adequada, principalmente em quantidades. Quanto você pode comer, tá? Não é nem por classificação alimentar, claro, não vai poder comer muitos alimentos, enfim, açucarados, industrializados, mas a quantidade que você pode se alimentar, que é onde muitos erram. Mas aí, por exemplo, eu entrei no jejum agora às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Passei até outro dia, 8 horas da manhã. Aí eu volto a comer o quê nesse café da manhã? Você entra no seu café da manhã. Normal, aí você pão? Pode comer ovos, né? Aí você pode comer um queijo. Pão não. Tomar um leite desnatado, o pão integral, 100%. Uma alimentação boa. Você não pode voltar já pão francês. Comendo normal. Mortadela. Não maionese. E quantas horas é o jejum? Depende. Depende. Cada um faz uma janela. Pode ser 16 horas. O mínimo? Depende. O mínimo é 8. 8. O máximo 16. Tem pessoas que passam. Mas 8 eu acho que é muito pouco, né? Bom, olha, não sei. Ela que tem que falar. Eu tô falando pouco no sentido porque tem pessoas que fazem o dia, né? Durante não o dia. À noite. Aí tá. Vai da manhã até a noite. Aí é outra rotina. Aí fazem só outro aquela contexto. refeição. Entendi. Então tem que ser uma. E nessa refeição tem que incluir muitos nutrientes. Então não é porque ela é menos, né, calórica que ela não tenha que ter todos. Então ela tem que ser proteica, tem que ter o carboidrato certinho para ela se recuperar. Entendi. Não pode ser qualquer coisa, tem que comer muito bem. E essa quantidade de horas está ligada à rotina, aos horários que a pessoa, não é uma análise individual. É mais de peso, de pessoa. No que eu vejo, assim, porque eu também não sou especialista em jejum, né? É o que a pessoa decide, é o quanto ela aguenta fazer. Certo. Né? Porque você não pode falar para uma pessoa, você impor, Fica né? Vai 16. fazer 16 horas. Se ela tem uma hipoglicemia, se ela não é uma pessoa que aguenta tantas horas assim, Sim. né? Então tem que ser bem ajustado ao que ela consegue. Legal. Tá? E sobre o ovo, porque a gente vê, vai e volta, né, esses estudos, é o que você estava falando, que hoje o ovo só perde pro leite materno, é isso? É mais uma coisa em estudo, porque o ovo já foi e voltou 1000 vezes. Então, a base do colesterol, que ele tinha muito colesterol, já foi tirado, né? Esse mito e tal. É um produto muito benéfico. Realmente, você não precisa... antigamente, falava que não podia comer muito. Você pode, hoje, ter uma base boa de ovos por dia, de 4 a 5 ovos. Mas aí, do benefício pro leite materno, eu já acho muito. Ainda mais eu, que minha mamãe tem 1 milhão de anos. Porque realmente é um produto completo, o leite materno, né? Você fornece tudo. E o ovo... É o que falam, na verdade. Ele só perde mesmo pro leite materno. Não tem... Perder, ele perde. Se eu tenho certeza. Mas como melhor produto, não colocaria o ovo. Não sei, assim. Eu acho que perto do leite, não. Porque é um bom produto, né? E vem da galinha, aquela coisa, né? Não é uma natural. coisa igual. Porque até a carne, hoje em dia, a gente não sabe a procedência, né? Sim. Se foi colocado alguma coisa, o ovo não. A gente consegue ver qual que é o caipira e tal. Sim. Mas, e qual outro alimento você
falaria que é tão nutritivo Então, quanto... por exemplo, a carne de fígado. Ela tem lá. muitos nutrientes. delícia, adoro. Horrível. Muitos. Não come. É sério, amiga? Você gosta? Eu adoro. Não, jamais. Nossa, picadinho com limão e uma Eu acho cerveja. que quem já foi pobre não gosta muito não de Não é? não, Ô, Maiara, não, e picadinha com limão e uma Quem já cerveja? passou algumas necessidades não gosta de Não dá, gente. Eu gosto. Eu gosto do fígado. Sério? Gosto muito. tem que Inclusive, ficar sei lugares que assim... apurado no limão, né? Não, então. Ai, gente, o que não fica bom com limão? Me fala, limão é bom até puro. Fresco, então, no sítio dos meus primos. Nossa, que eles matam, delícia. E o tem fígado. alguns peixes, né, de águas geladas, que são ricos em ômega. Então, aí você coloca um peixe, aí um ovo. E Então, fígado. E um fígado. Então, a briga é boa, né? Então, eu acho assim, não dá pra comparar. Cada um tem o seu benefício. Uhum. Mas aí a gente entrou numa questão de paladar. Isso. Mas ele é nutritivo. Não é nutritivo. É nutritivo. Né? Eu passo muito ovo, eu gosto, acho O fígado você não gosta, eu não super passa. bacana. Fígado eu deixo E o brócolis? Todo mundo fala, ai, come brócolis. Brócolis, ótimo, couve, né? São produtos muito, muito bons, alimentos ótimos, né? É que não tem comparação. Um fornece certos nutrientes, Aham. o outro fornece É um outros misto, todo dia a gente tem 365 dias no ano, dá Então, pra comer muita coisa variada. Exatamente, variar bastante. Não tem que ter essa regra de obrigatoriedade, porque senão a gente se sente obrigado a comer. Sim. Tem que encontrar qual gosta, né? Tá fazendo, vou testar hoje esse com esse, vou fazer essa saladinha colorida. Não gosto de tal alimento. Mistura ali no meio, quem sabe dá certo, né? Com uma outra pegada, uma outra jogada ali. Fígado, não sei. Faz muitos anos que eu nem chego perto. Eu vou te então convidar não pra sei. jantar sexta-noite, fígado. Tem que ser cedo pra dar tempo de pedir. Quer ir, Vã? Pode ir, vamos em casa, vamos. A Vã que tá aqui com a gente, vamos, Vã, tá convidado. Barato, nutritivo. O que eu posso acrescentar? Então. Um ovo? Vai sair, ó, com ferro em dia. O leite, o que você me fala? Qual consumir? Tirando... ele me inflama. Não tenho esse caso de inflamação. Não tenho nenhum problema com inflamação. E eu quero consumir. Pra minha filha, pra mim, qual leite? Ó, o leite também é o vilão bonzinho, né? A gente não sabe se tira ele da cadeia do amor, se coloca. A gente não sabe o que faz. Ele vai e volta também, não é, É assim? outro que Então, vai e volta. Se você tem alguém que traz o leite do sítio lá, top. Eu tenho, é difícil. Top 10. Aí depois você passa pro de saquinho, o segundo lugar. Saquinho. O da caixa, que bom, dura meses lá no ácido. Então Não você é já por nada. sabe, né? Não é por nada, não. Tá assim, ó, pau de qualidade com esses lanches. De fast né? E Com o leite açúcar, em né? pó. Tá assim, Eu ó. acho assim, o leite em pó, pra mim, é o top 10. legal. Em questão de facilidade, né? Porque já tá. E de legal. consumir um leite Exato. no Então, dia a dia. Leite em pó é um Gente, o leite em pó, desculpa interromper, amiga. E um cafezinho, pronto, adoçou, não tá usando o adoçante, tá usando açúcar e tá Exatamente. uma delícia, vira um cappuccino. Maravilhoso. Nossa, comprar de quilo. E a gente estava falando sobre o açúcar, né? E tem o bonzinho que faz o açúcar melhorar. Não o açúcar adicionado, mas essas coisas que a gente come que sobem a glicemia. Por exemplo, o pão. Que é você sempre incluir proteína junto. Porque a proteína ajuda a regular. Então, o que faz esse índice glicêmico não estourar, não subir tanto, é você incluir uma proteína. E isso sacia muito. Então, sempre Então, que for isso manda comer uma um pão, mensagem pro meu cérebro que eu estou, Exato, tipo, claro. enganando ele. Isso. Porque aí o pão, só o pãozinho, daqui a pouco você quer comer outra coisa. Agora, um pão com ovo, você já fica um tempão. É verdade. Ai, com tomatinho. Entendeu? Uhum. Então, por que a crepioca é melhor que a tapioca? Por causa do ovo. Então, ela tá ali com a proteína. Aí você recheia ali com requeijão, tomate e tal. Faz aquele lanchão. Nossa, sustenta. Omelete recheado, né? Que você vê que o omelete só, se você fizer só com ovo, você fica com fome. Mas aí você coloca um legume e tal, já dá aquele boom. Então, sempre incluir a proteína no conjunto. Tô com outra dúvida aqui. Pode fazer, Daya. Não, eu ia falar sobre essas dietas malucas, tipo a dieta da lua, dieta da sopa. Da lua? Funciona, é mito, verdade, sopa só de água todo dia. Em curto espaço de tempo, sim. Né? Se você tá hoje numa alimentação totalmente descompensada, aí você vai lá e faz uma dieta de 7 dias na sopa, obviamente
vai perder super peso, porque, né, sai o líquido, tudo mais. Mas que tipo de sopa também? Porque você coloca macarrão, batata, mandioca. Mas, faltou mais. Sopa de... Mas na outra semana você recupera o dobro. lá. Então seria, no caso, assim, eu tenho um casamento no final de semana e quero caber naquele vestidinho meu de infância. Aí, da adolescência. Aí eu tomo água uma semana, como só caldo, depois eu vejo o que eu faço. Mas pra essa semana vai resolver. É bom Não, é porque era uma pergunta... líquidos em geral, pra você dar uma desinchada pra cabelo num vestido líquidos em geral. Então, se você tomar só o caldo, não. Mas se desde cedo você começar a pegar firme na água saborizada e tal, aí você toma um caldo com legumes, porque isso vai nutrir o seu corpo. Senão vai desmaiar lá durante a festa. Isso. Aí você vai fazendo uma junção e aí fica super legal. O que é importante para o organismo é não deixar ele sem nutrientes. Então, o problema da dieta restritiva é que a gente corta tudo. Então, eu cortei tudo. O corpo, ele vai necessitar daquele nutriente. A hora que você comer, ele vai guardar. Ele vai falar, opa, chegou. Então, você dando para ele, fornecendo nutrientes, você pode fazer uma alimentação mais leve, umas saladas, que aí você coloca um monte de coisa misturada e vai emagrecer naquela semana. Só que se ficar sem o nutriente, na outra você vai recuperar. Vai recuperar. É porque eu anotei, eu falei assim, uma dica para quem quer num final de semana, vai ter um casamento, né, vai ser madrinha, vai tirar umas fotos. Você tem uma dica para assim curto prazo, mas para resolver, que seja bem claro, para resolver nesse curto, para esse momento. É isso. O líquido. O líquido. Manter alguns dias mais líquidos em tudo. Em todas as refeições. Em todas as refeições. Não fazer só, né, tentar mastigar muito pouco e inserir o resto. Uma sondinha. Isso ajuda bastante. E proteína, não pode esquecer da proteína. Porque se ficar também açúcar, fruta, suco de frutas, vai acabar. Pode colocar uma carninha, um ovinho. Isso, aí você tenta o ovo, que é mais leve, faz um ovinho mexido no almoço. Ou então nesse caldo coloca franguinho desfiado. Ô, Mai, você, no seu consultório, assim, você tem percebido que as pessoas estão mais conscientes hoje? Ou ainda não? Não, ainda não. Não? Não, e não por culpa delas, mas pela falta de profissionalismo ou até de conhecimento que também a gente demorou a ter. Né? Não falo por outras pessoas, me incluo também. Porque por muitos anos a gente saía da faculdade com aquilo, né? Com aquela enfaixado mesmo. E o conhecimento era fazer cortes, restrições para a pessoa emagrecer. Então, muitas pessoas adoeceram, que emagreceram muito e depois recuperaram muito. E isso mexe com o psicológico. Sim. E aí veio a pandemia. E a pandemia acho que detonou o resto que faltava, assim. Porque quem tinha conseguido emagrecer, recuperou. Quem nunca tinha engordado, engordou. Verdade. Então, vem hoje pessoas todas com esse histórico da pandemia. De depressão, ou então de aumento de peso muito rápido, porque pediam muita comida fora, né? Muito fast food, essas coisas. Eu acho que é aquela frase, a gente tem escutado muito, que a gente não come, né, o alimento, a gente come emoções. Exatamente. Era um momento de muito medo, de não saber o amanhã, né? Então, as pessoas adoeceram demais na pandemia e agora estão tentando recuperar, o reflexo. Né? Mas há muito que aprender, principalmente agora com essa parte da gente conseguir abrir mais a alimentação, que é um mito mesmo. Quando você fala para a pessoa, você pode comer, ela não acredita e ela não quer. Ela quer que você retire tudo, porque é mais fácil. Né? Eu quero ver alguma coisa rápida. Já que eu procurei atendimento. Exatamente. Então, eu quero ver acontecer. E a gente sabe que não dá certo. A gente sabe por quê? Porque teve o depois. Quando a gente fala em jejum, em dietas restritivas, que quando vocês perguntam dá certo, o meu medo é falar sim, mas eu não sei o depois ainda dessas coisas, porque é tudo novo. Então tem muita coisa acontecendo que você não sabe o depois. Agora, da dieta restritiva a gente já sabe. Depois já veio, cobrou caro, né? Então agora a gente tenta recuperar isso, recuperar que a pessoa confie que ela deve comer, que ela deve recuperar as vitaminas, porque tem muita gente deficiente de vitaminas, que acha que é ansiedade, depressão, igual você falou, e é uma deficiência de vitaminas.
porque não se alimentou bem na pandemia. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. Fazer uma investigação bem profunda. Sim. E a gente percebe isso. Quando volta a comer, quando volta a inserir nutrientes, ela sempre fala, agora eu durmo melhor. Agora eu consigo caminhar melhor. Agora eu faço tais atividades. Então, era uma falta de energia. Não é porque você estava preocupado que você não dormia. Ou porque, né? Claro que tem, né? Sempre alguns motivos. Mas a maioria das vezes é a falta de nutrientes. Quando chega algum paciente para você lá e você percebe que o problema ali é mais a cabeça, né? É ela que não tá conseguindo enxergar o que tá causando aquele mal, porque às vezes, igual a gente tá conversando aqui, não necessariamente é o alimento, mas é como ela tá se sentindo. Você indica um trabalho paralelo junto com, sei lá, de repente uma terapia... psicólogo, enfim. Com certeza. Se eu pudesse, eu faria terapia. Se desse tempo, eu faria, porque eu sou muito assim, né? Eu quero já conversar, eu já quero ajudar, né? Mas tenho a terapeuta lá na minha sala também, que ela atende em dias diferentes dos meus, né? Que é a Giovana, uma maravilhosa. E ela me ajuda muito, né? Então, quando eu vejo que realmente precisa passar para ela, a gente trabalha em conjunto, ou ela passa para mim. E é importante. Sim. Eu acho para todos, todo mundo precisa fazer. Porque tanto que quando vai fazer alguma cirurgia bariátrica, você antes tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque eles falam, né? Não adianta você emagrecer e o seu cérebro não acompanhar o processo. Porque a terapia nada mais é do que a gente falar e a gente se ouvir, né? Às vezes a gente pensa assim, ela vai falar, e ela fala, né? Mas a hora que você começa a falar e expor, você vai curando aquilo, você vai entendendo, você mesmo fala, olha essa versão, né? Então, por isso que é importante, porque às vezes você fala da bariátrica, quero fazer, vou fazer. E aí, esse questionamento, mas por quê? Aí você começa a falar e você começa a pensar. Olha, de onde veio a minha decisão? Aí você vê se você estava correta, se não estava. Então, a terapia é para todos, né? Todos nós precisamos. Sim. É vida. Todos. A minha pergunta vai a um paralelo, né, da linha, mas é nada ligado diretamente. Sobre a quantidade de horas que também se escuta, é um mito ou tem fundamento? Tem que comer algo de 3 em 3 horas. Não precisa comer de 3 em 3 horas, a não ser que você tenha alguma doença metabólica. Por exemplo, para o diabetes, é ideal que você coma em um curto espaço de tempo, para não ter esse aumento glicêmico. Mas o importante, por que a gente fala para comer mais vezes ao dia? Para que você insira todos os nutrientes e o seu corpo sacie. Então, se você fica do meio-dia até às 6 sem comer, obviamente que você vai parar no primeiro lugar e... Que fome. Então, se você come mais vezes, sacia mais, o teu corpo tá nutrido, ele não vai ficar pedindo coisas para você. Então, o dia que você sente mais vontade de doce, pode ver que foi um dia que você não parou um minuto. Não bebeu água direito, foi aquele caos, e a hora que chegou em casa, você quis comer de tudo, né? Quis pegar tudo que tinha na geladeira. Então... comer mais vezes, a gente fala até 6 vezes ao dia. E aí depende como que você vai conciliar. Euzinha. Da editora, ela come toda hora. 6 é pouco. Ela fala, eu não conheço ninguém mais comilona do que você. Toda hora eu quero. Mas eu não como em grande quantidade. Eu quero dar uma beliscadinha, inclusive tá até aqui, ó. Nem belisquei ainda, gente. Vou começar. Pra facilitar, você pode fazer um bowl, né? Picar uma fruta, colocar iogurte, colocar um cereal... né, uma castanha, enfim, picadinho, e aquilo você vai comendo. Você não precisa ficar... Porque às vezes as pessoas falam, o que eu vou ficar inventando, né? Não, faz um catadão lá e vai. De manhã você come um pouco, à tarde outro pouco, final de tarde. Vê as necessidades, final de tarde estou com mais fome. Porque tem gente que fala assim, pode comer pão? Pode. Aí ela come de manhã. Ela compra 10 pães. Que vontade do pãozinho. Então, tua vontade é à tarde. Então, se de manhã você consegue, come um ovinho lá e tal. E deixa o pãozinho pra tarde. E aí você não vai Meu pão da tarde era pão francês com leite condensado. Ai gente, que tentação. Meu Deus. Minha avó me dava farinha láctea com leite condensado. Gente.
olha a cura. Olha a cura. Alimentação. Jesus. Vamos trazer a farinha láctea aqui. Ai, não traz, não. Nossa, a gente podia fazer um episódio assim, né? Colocar... tudo que é tentação. Dos ingredientes. Vamos lá, vamos topa. Essa da nutrição não tá legal. Vai ficar só com mais o legal. Pribatom. Lembra? Ai, gente, não, mas eu tô curada, imagina. Imagina, Não como. passou. Outra coisa, até falando sobre isso, eu fui beber água, porque tem não sei se é mito. Ai, tá com fome, bebe água. Não, gente. Não. Tá com fome, come. Claro que a sede Não, não saudável. fome, Agora né? aprendi o que pode, vai. Mas come. Você estar com sede pode associar a fome, então você tem que ver se realmente é fome. Então, tá. claro, se hidratar primeiro passou, não, era sede. Mas também enganar a fome com água, não. Outra coisa, outra pergunta que não sei se é mito, verdade, porque até você falou que quem gosta muito do pão, e você consegue passar o café da manhã, deixa então pra tarde e tal. Mas, e se você tira o almoço, por exemplo, e mantém a janta? O que é melhor? Pode fazer isso? Eu acho que à noite a gente tem que se alimentar uma quantidade menor. Ou mais cedo, né? Na verdade, aquele lanche das 6 da tarde, ele já deveria ser assim, ou ao princípio da janta ali e tal, porque se você come nesse horário e depois consegue se alimentar mais leve, acabou, tá tudo certo. Agora, comer e já deitar é Aí terrível. Então, por isso que não é tão legal trocar o almoço, né, nesse caso. O almoço realmente vem Nem pra trocar, nem saciar. pular. Nenhum, nem É. outro. E à noite uma coisinha mais leve. Pode ser comida, não tem problema, não precisa restringir, mas aí de forma mais leve, menor quantidade, mais cedo. Uhum. Tem algumas dietas que incluem a ceia, né? Antes de Exato, dormir. Então, mas eu aí essa ceia é um lanche, né? Tá com fome. Porque tomou o café da tarde 5 horas. Aí fala, você não vai jantar logo às 7. Aí dá 10 horas da noite, você Não. pega um lanche. E aí, pode ceiar, e eu passo umas ceias muito gostosas, porque eu falo assim, tá, vamos ver se você tá com vontade de doce mesmo. Então eu passo coisas muito gostosas. Mas aí, conforme a pessoa começa a fazer, ela vai se curando, né? Aí ela para de sentir a necessidade da ceia. Então, no início é legal incluir, para que a pessoa se socialize com aquilo. Uhum. Mas depois ela cura e aí acabou. Vai ficando não sem. precisa mais. O relato é sempre que não tá mais sentindo vontade do doce, que passou aquela fome inesperada, fora de hora. Então é muito legal. Entendi. Muito importante. Bom, é isso, né? Pra amiga? mim, eu anotei aqui no cantinho só. Desculpa. Sobre suco detox. Sim. Que Se todo é mundo. bom. Se é bom, se não é. Ó, o suco detox em si, ele não é emagrecedor. Ele não tem nenhum princípio ativo que emagreça. Mas ele é bem pouco calórico e bem nutritivo. Então, se você substitui uma refeição, por exemplo, o café da manhã tem 300, 200 calorias, 300. O almoço tem isso. Vamos supor que você substitui o café da manhã por um suco detox. Ele vai ter 40, 50 calorias. Então, você tá tirando 200 por 40. E tá nutrindo o seu corpo, que é o que eu falei que é tão importante. Então, sim, para substituir refeição, ele é ótimo. Mas viver de suco detox não vai rolar. Você não pode esperar um milagre dele, porque realmente a couve é ótima, o abacaxi é ótimo, ele tem nutrientes, mas ele em si não vai emagrecer por si só. Tem pessoas que tomam café da manhã e tomam um suco detox. Então, Como se ele fosse vai cortar. acumular mais 40 calorias. Mas não e tem se nada a ver. substituir o suco de laranja, por exemplo, pelo detox? Também não vai contar nessa parte do emagrecimento, vai contar como nutriente. Ah, sim. Então vai estar nutrindo mais, porque ao invés de uma só laranja, tem outras coisas. Mas para emagrecer, ele tem que ser substituidor. Ah, Então, tá. vou substituir o jantar. Eu já não gosto tanto, porque aí a glicemia sobe muito à noite, né? Que tem açúcar por causa das frutas. Uhum. Mas pelo menos no fim da tarde, 6 horas da tarde, você toma um detox, ok, substitui aquele lanche, vai saciar bem, porque esse é o poder dele, é bem saciador. E baixíssima caloria. E baixa a caloria e vai ajudar, você vai jantar menos. E nisso você vai conseguindo ter um resultado muito melhor. Legal. Entendi. E só pra concluir, eu falo pra Lilian que quando a gente fala sobre alimentação e dieta, eu sou um pouco polêmica, porque eu não sou muito a favor do tal do equilíbrio, no sentido, É verdade, ela não manda sou, tirar. gente, não é...
A Lilian, será que eu vou conseguir fazer com que ela seja minha dupla 2025? Tá aí, hein? Mas sabe por quê? Você não quer convidar a Maiara? Vamos lá. Então, vamos fazer um grupo. Topa, Van? Bora. Um grupo no... A gente faz um grupo no WhatsApp. Eu vou continuar. Grupo no WhatsApp bora pra de gente grupo, ser gente. 2025... saudável, zero tudo. Saudável não. Zero Restritivo. Ela tá Zero tudo. Zero açúcar, zero glúten, zero Não, lactose. calma, vamos com calma. Vamos viver de luz. Vamos viver de luz. Vamos Mas com sabe Eu vou calma. assistir mais vezes esse podcast, depois eu te dou a resposta. Não, mas por que é a minha questão de não concordar muito do equilíbrio? Eu falo até por mim. Enquanto a pessoa ela não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, ela não vai conseguir fazer, é só um pedacinho. Gente, se eu vou no aniversário, eu amo bolo de aniversário. Recheado, sabe? Aquele bem que tem umas 3 camadas, depois um monte de cobertura. Eu tenho que comer pelo menos 3. Era uma regra quando eu comia açúcar, de verdade. Então não dá certo o tal do equilíbrio. Pra mim, pelo menos, não dá. E eu não vejo ninguém Então, é correto falar que não dá certo para ela ou é correto falar que não dá certo? Não. Tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas ter que conseguem. esse controle de se eu posso comer um, então tá ótimo, melhor que não comer nenhum. E tem pessoas que realmente, nossa, eu como um, eu tenho que comer 10. É o que eu falo assim, enquanto a pessoa não estiver bem emocionalmente e psicologicamente. Sim. O que é um conjunto. trabalho, Sim. exatamente. A pessoa ela tem que buscar isso, porque às vezes ela espera um milagre do emagrecimento, né? De vir tudo ali e dá certo. A semana, como todo mundo fala, minha semana foi muito bem. Mas chegou o final de semana, foi tudo por água abaixo. Mas o meu final de semana começa sexta-feira. Aí eu como sexta, sábado, domingo, tudo errado. Não adiantou nada. Então é por isso mesmo. Só que aí é um desejo seu. Né? O emagrecimento é um desejo nosso. A gente fala assim, será que minha Nutri vai ficar brava? A hora que eu chegar lá, gente, é você. Então você tem que falar assim, quanto eu quero estar pesando até sexta-feira que vem? Qual é o meu objetivo? Então na hora dos 3 bolos, é esse pensamento que você tem que ter. A minha Nutri vai ficar brava? Não. Qual é? Onde eu tô querendo chegar? Eu tô realmente com essa vontade? Eu preciso disso? É a primeira frase. Porque a gente fala muito assim, eu tô tão cansada, eu preciso de um doce. Uhum. Mas a gente não fala, eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso comigo. Então, trocar as palavras é muito importante. Você começar a falar, eu não preciso fazer isso comigo. Eu posso melhorar. São palavras de afirmação e você tem que falar com você. Tem que conversar com você, porque quem boicota é a gente mesmo. Eu me permito. É só hoje, eu sei que amanhã eu faço. E a gente não faz. Sim. Então, a partir do momento que você se controla, você fala pra você, eu não mereço mais fazer isso comigo. Até aqui, com tantos anos eu fiz isso comigo, agora chega. Agora eu vou me olhar melhor, eu vou me cuidar melhor, vou me amar mais. Então, todos os dias, fale essas palavras de afirmação, né? De se tratar bem. Eu tenho que comer uma alimentação melhor porque é bom. Não, eu tenho que comer porque me faz bem. Porque é bom pra mim, porque eu vou me sentir melhor, vou trabalhar melhor, vou dormir melhor. Então, é sempre por você. Sempre. Sim. Lembrando que temos 2... casa comigo, por favor. Eu quero escutar isso todo dia pra eu manter aqui forte. Ela vai colocar mais alimentos, inclusive, viu? Do que você restringe. A Lilian sabe, eu fico, gente, brigando com o meu cérebro. Você não tem noção, parece louca. Lembrando que estamos falando do emagrecimento, né? Um contexto, quando a Maiara fala que pode comer de tudo e ter o controle, aí tem pessoas que não têm, outros são outra questão. Claro que essas pessoas precisam, sim, buscar o acompanhamento, né, correto. Hoje tem o Instituto MDC, né, que trabalha com as pessoas gratuitamente, então dá para você ir lá, procurar ajuda, ou com um profissional que você se adapte melhor. Porque, sim, é necessário. Tem coisas que a gente tem o controle e outras não. Então, é melhor que... Olha, eu não consigo fazer isso comigo. Então, busca ajuda. Busca que vai conseguir. É importantíssimo, gente, o auxílio de um profissional, né, mais? Exato. E por isso que eu falo que o cardápio, incluindo coisas, ele vai ser mais fácil do que tirando. Então, quando você pode comer pão, quando você pode... Então, você sabe que você tem tudo aquilo, é só você controlar. Então, é muito melhor do que falar, não, nunca mais você vai comer, você não pode.
Você vai trabalhar? Sim. Aproveita e já fala como as pessoas podem te encontrar, aonde, se você tem rede social. Sim, meu Instagram é @nutri.maiara com Y, _ nossa, é gigante. A gente vai colocar. Wilson com Y. É um nome bem extenso. E meu consultório fica no edifício Navarro Building, em frente ao Shopping Plaza, Avenida, na Meta Clinic, sala 617. E eu também atendo no Instituto MDC às terças-feiras, voluntariamente, né? Então lá é um serviço gratuito. E muito bom, muito abençoado. Ai, amém. Isso. Obrigada, Maíra. Obrigada a você. Gente, minha mão tá tão gelada. Foi uma delícia. Eu agradeço muito o convite. Foi muito Obrigada. gostoso. Obrigada a você por ter compartilhado tanto conhecimento, tantas informações. Eu até ia pedir para você encerrar passando alguma informação, algum conselho, na verdade, né, comum a todas as pessoas que estão ou com alguma doença inflamatória ou só para perca de peso, ou, né? Se você quiser finalizar dessa forma. Sim. É muito difícil fazermos sozinho, apesar que a gente sempre tenta, né? Eu vou tentar do meu jeito. O meu conselho é realmente busque as informações certas. Tem muitas pessoas fazendo coisas erradas por ver blogueiros, pessoas que não têm o conhecimento na saúde mesmo, revistas, enfim. Então, busque realmente o que é bom para você. Porque você tem um metabolismo, eu tenho outro, a outra pessoa tem outro, eu tenho 3 filhos, você às vezes tem 2, você não tem. Então, todo mundo tem um tipo. Porque às vezes você vê a amiga perdendo, você fala, eu não consegui igual ela. Eu queria ser igual ela, eu quero fazer o cardápio dela e não dá certo para você. Então, sempre buscar ajuda mesmo profissional para estar fazendo o seu acompanhamento. É isso que muda tudo. E não desistir. Ai, que lindo! Jamais. Né? Não deu certo nesse, vai dar certo no outro mês. Vai dar certo. Calma que vai. Né? A gente vai se adaptando a tudo e no final dá tudo certo. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada. Então é isso, né? Terminamos mais um episódio com muito conhecimento, com muito conteúdo para vocês. Vamos falar dos nossos parceiros, que a gente não vai estar aí lá embaixo passando para vocês, mas só falar que hoje nós temos os parceiros JK Locadora, o Júnior, que a gente já vem falando aí nos vídeos, que trabalha com viagens exclusivas, excursões também ele tem lá na página dele, mas ele trabalha principalmente para atender a sua necessidade, a sua demanda, a sua vontade, o seu destino, tá bom? E temos aí também a AMMag, mas nada melhor do que a Daiane para falar, a CEO da loja. Olha, que importante essa pessoa. Gente, a AMMag é uma marca de moda feminina, infantil e adulta. A gente tem peças muito fofas para crianças e também looks tal mãe, tal filha, que eu amo demais. Sempre que eu posto lá, eu com as meninas, é sucesso. Verdade, lindas. Eu tenho pra mim, pra Manu, porque a Manu não é mais pequenininha, mas já veste o seu pezinho. O pezinho. Então, as redes sociais é AMMag Oficial, o Instagram, tem o site também, ammag.com.br. E Daiane Carrasco, se vocês quiserem falar direto comigo. É isso. Boa noite, boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo. E obrigado por estar conosco aqui mais um episódio. Aproveitem pra maratonar, gente, aqui o canal, porque tem muito vídeo bom, assim, com muita informação, autoconhecimento, autocuidado, tudo maravilhoso que a gente precisa, assim, pra trabalhar aqui, ó, inteligência emocional. Vem com a gente. Tchau.